as licitações de bens e serviços divisíveis. Uma pergunta que eu sempre faço: vocês acham que uma MPE conseguiria construir um estádio como esse da Copa do Mundo? Uma ponte sobre um rio enorme? Conseguiria construir uma igreja, um hospital? Não. Pergunto: na construção desse estádio, alguém vai ter que pintar a placa? Alguém vai ter que colocar o gramado? Para fazer a estrada, alguém vai ter que bater o chão e varrer antes de jogar o concreto? Vocês acham que uma MPE ou um MEI daria conta de fazer a pintura da placa, colocar o vidro e fazer essa estrutura? Ok. Imaginem agora, os senhores, que eu tivesse colocado aqui todas as obras do RDC, que começaram com as atividades da Copa, depois foram ampliadas para os hospitais, agora as escolas, e já tem esse novo projeto de lei, que é a medida provisória 630, que foi aprovado no dia 9 na Câmara, voltou para o Senado, está querendo ampliar o RDC para todo mundo. Se isso passar, o pessoal vai abandonar essa estrutura e vai fazer o RDC. É muito legal ter um sistema aberto, fechado, aberto. Você inverte a fase de habilitação, pode fazer uma contratação integrada, em que até o projeto básico, o executivo vem da outra empresa. E se eu colocasse na minha legislação que todas as licitações no Brasil inteiro, por RDC, fossem obrigatoriamente fosse aplicado obrigatoriamente esse benefício de 30% de subcontratação? Vocês já imaginaram o impacto que isso teria no Brasil? E se cada MPE fosse ser contratada aqui, no interior, no Campo Grande, no Acre, onde fosse? Nós precisamos disso. Quanto disso está no edital de licitação que está no seu município? Ah, não sei, esse negócio da Secretaria de Obras a gente nem fala com eles. Né? Afinal de contas, isso é muito difícil. Se nós não estamos falando com eles, ninguém está falando. E nós não vamos gerar desenvolvimento. E essa chance de desenvolver se perde. E essa chance do edital de 30% de subcontratação, o principal benefício não é só você fazer o pagamento direto. É a transferência de conhecimento, gente. Se eu pagasse para uma grande empresa e falasse: grande empresa, seguinte, eu vou te dar uma isenção tributária e você vai pegar as micro e pequenas empresas e você vai ensiná-las como construir uma parede com o modo correto. Tudo bem? Quantas grandes empresas iriam fazer esse treinamento, essa qualificação das MPS? Nenhuma. Algumas. Talvez algumas sérias. Mas vamos imaginar o seguinte: eu faço uma grande subcontratação, a grande empresa ganhou, a pequena empresa vai fazer a parede está torta, eu vou lá, fiscalizo, derrubo a parede. E falo assim: grande empresa, precisa melhorar desse jeito, a MPS sobe, de novo a parede, eu vou lá, fiscalizo, a parede está torta, derrubo a parede. A grande empresa vai falar assim: pelo amor de Deus, na hora que você for fazer uma parede, coloca um nível, pega essa cordinha, coloca aqui, põe um tijolo em cima do outro, tem uma coisa, tem um esquadro, coloca isso aqui, vai fazer, e ela vai ensinar, vai transferir o conhecimento de como é que constrói aquela parede. Na hora que acabou essa obra, vocês acham que a MPE esquece como é que constrói uma parede reta? Não. Agora imagine que no próximo edital de licitação que aquele conjunto ou aquela grande empresa ganhou, tivesse de novo a subcontratação de MPE. O que a grande empresa iria falar? Ai meu Deus, de novo aquele negócio. Chama aqueles caras lá da MPE que a gente já treinou, que pelo menos ele já sabe fazer parede direito. Perceberam? Há um ponto de que isso acontecendo 2, 3, 4, 5, 7 vezes, esse cara deixa de ser uma MPE. Nossa, que problema bom que eu coloquei na vida dele, né? Ele faturou mais do que os 3.600.000. E aí você vai gerando um processo de desenvolvimento econômico local, que só funciona se tiver dinheiro circulando na economia. Tá? Cotas de 25%, exemplo básico também. Vou comprar papel A4, 100 caixas de papel A4. Posso fazer um lote de 75% e 25% produto não adquisível, não vai ter problema nenhum. E se eu fizer, por exemplo, compra de uniformes no meu município, a costureira da sua região dá conta de produzir 100.000 unidades? Não. E se eu dividisse esses 100.000 reais, ou vamos supor que seja R$1 cada coisinha, e eu tivesse 25.000, será que a sua costureira daria conta de produzir? E se eu dividisse por escolas ou por número de produção, e cada costureira tivesse que produzir uniformes para o filho dela, no valor de R$2.500? Será que ela teria alguma chance de produzir, considerando que não tem a qualidade, não tem a estrutura, tem uma função de organizar os modos produtivos locais?
Talvez ela tenha uma maior chance. Pergunta: quem já publicou um plano de contas, de compras, dizendo quanto vão comprar de uniformes escolares no ano que vem para que o processo produtivo possa ser organizado neste ano? E você já tem a especificação do valor, da quantidade, como vai ser e tudo mais? Já? Isso está sendo divulgado para que as pessoas consigam se preparar? Diga. Olha que legal. Publicaram um projeto de 5 milhões de reais, 1.250.000 com 5 mil peças, é isso? 5 milhões de reais o valor, 1.250.000 de cota com as peças. Olha que interessante. A inteligência da aplicação da lei está em quem monta o edital. Porque na hora que eu estou falando de governo do Estado, da União, qualquer coisa está dando 7 milhões, 9 milhões, 12 milhões. Aí você pergunta para a sua OMP, você quer participar do processo de 4 milhões de reais? O que ele fala? Claro que quer. Agora, onde eu assino? E se o governo ficar sem pagar 6 meses? Aí eu morri. É tão simples quanto. Então o SEBRAE está tendo uma ação de qualificação do lado dos compradores, para que os compradores possam montar processos de licitação que façam sentido, e do lado dos fornecedores, para que os fornecedores consigam participar das licitações sem risco. Ok? Pessoal, movimentem-se aí, acordem, faltam só mais 2 horas e 40 minutos, disseram que era uma palestra de 1 hora, mas era pegadinha, tá? São 4 horas de compras governamentais até da tarde. Olha que coisa romântica, tá? Bom, olha aqui o acordo do Tribunal de Contas do DF, em que está prevendo a orientação aos órgãos e entidades da administração pública, inclusive os fundos especiais, de modo a que os procedimentos de contratação garantam um tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às entidades preferenciais, microempresas de pequeno porte, nos termos da Lei 4.611 de 2001. Essa lei só vale para o GDF, tá, gente? Não vale para outros locais. Bom, essa ação também já gerou algumas impugnações. Tinha edital comparando obras de 20 milhões para não estar pegando os benefícios para a MDF. Pergunta fácil, pergunta de prova. Quem tem direito a ser beneficiado como micro e pequena empresa? No grupo de agentes de desenvolvimento, isso é super fácil, certo? Como é que eu sei, em compras governamentais, se alguém tem direito a esse benefício de micro e pequena empresa? Olha pelo faturamento acima de quanto? 360 mil? 60 mil. Então, se tiver 61 mil, não tem direito de ser pequena empresa. Tá, vamos ver. Até 60 mil está encaixado no meio, caiu bem. Até 360 mil está encaixado no meio, até 360 mil está encaixado em outra coisa, até 3 milhões e 600 aquela outra coisa também, mas acima de 3 milhões e 600 não pode, é isso? Pode? Pode ou não pode? Alguém entrou com um recurso, tá fácil, né? Alguém entrou com um recurso dizendo que aquele comprador público, aquele fornecedor, faturou no ano passado 5 milhões de reais. Pode ser beneficiado como pequena empresa ou não pode? Sim ou não? Não. E se ele exportou 3 milhões e 600? Mas por que vocês responderam que não antes? Aí eu pergunto, aqui nós que somos os mais novos especialistas em compras governamentais, essa identificação já é difícil. Na hora que você pergunta para o comprador público, como é que eu sei se a pessoa tem direito ou não tem direito ao benefício? Eu já vi o comprador público dando pulo dessa altura e falando assim, eu vou ter que ficar fazendo análise de balanço para identificar se ele ultrapassou o limite de faturamento dos 3 milhões e 600 no ano anterior. É isso que eu vou ter que fazer? Não, pessoal. Existe uma forma muito simples. O MEI já faz uma declaração, o próprio comprador público faz essa declaração. Só que essa declaração pode ser melhorada de uma forma em que eu simplesmente verifique esse procedimento. Uma sugestão que a gente coloca é aqui, que eu coloque na minha declaração
que eu atendo os requisitos previstos na Lei Complementar 123, em particular o artigo 3º. O artigo 3º apresenta todas essas regras de quando eu sou MEI, de quando eu deixo de ser MEI. Se eu sou uma MPE, mas eu tenho como sócia minha esposa, e minha esposa é sueca, por exemplo. Ela é MPE, sim ou não? Que silêncio, contato. Não, mas você sabe a cola. Né? Além dela já ter assistido a palestra, né? Ela já sabe a cola. Mas vocês percebem, pessoal? Mas se for casado, e se não for casado? Mas e se essa MPE for composta de duas outras empresas? Posso ou não posso? Não pode. E se eu não estiver dentro do que está previsto no parágrafo 4º do artigo 3º, que são todas as condições de exclusão? Então, se eu simplesmente declaro que eu vou cumprir todos esses requisitos do artigo 3º, na hora em que alguém entrar com recurso, ou que eu tiver que fazer uma licitação, ou tiver que fazer uma diligência, eu falo assim: querido fornecedor, comprove aquilo que você declarou. E aí, se tiver que fazer essa análise de balanço, ele vai me apresentar o balanço que ele ultrapassou, não ultrapassou, mas eu tenho um critério objetivo. E não joga essa responsabilidade do comprador público, que acha que a função dele é só verificar se declarou. E aí nós temos um problema muito sério de empresas estarem usando micro e pequenas empresas para fazer processos laranja. Né? Você vê aquela grande empresa, eu falo sempre nos cursos: professor, você acha que esse processo de micro e pequena empresa está gerando um conjunto de empresas laranjas? Resposta: ou mais. Muitas empresas laranjas. Porque você vem com a grande com um monte de pequenas fantasiadas, de pequenas. Não é esse o objetivo. É gerar desenvolvimento na economia local. Tá? Segundo, também declaro que possuo registro na junta comercial, ou no cartório do registro, ou no CCMEI, dizendo que se enquadra com um, com o outro ou com o outro. E isso também é bastante simples. E terceiro, que no ano fiscal anterior ao exercício atual, não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento de ME e PPI. Porque outra coisa que curiosamente acontece: a empresa fatura 7 milhões, 8 milhões, participa de licitações públicas e esquece de declarar que ultrapassou o limite de faturamento. Olha que tristeza. E continua usufruindo do benefício. Agora, se você, na sua prefeitura, já pagou para aquela prefeitura, para aquela empresa, 9 milhões no ano passado, e você se depara com o processo de licitação, com a declaração dela, só você mesmo já pagou 9 milhões, você acha que ela ainda é pequena empresa? Não. Então você tem um critério objetivo e o comprador público precisa saber disso. Porque se ele não souber, ele vai simplesmente não fazer nada. Ou aplicar o empate, ou aplicar a regularidade fiscal taxativa. E a gente tem que simplificar esse processo. Bom, preparados? Esse momento agora é muito feliz. Mudou mais alguma coisa, meus caros mais novos, super especialistas em compras governamentais, dos agentes de desenvolvimento de todas essas regiões? Mudou mais alguma coisa em compras governamentais? O quê? Só isso aqui, pessoal. Escutei um nossa, né? Então, pessoal, vamos lá que nós vamos aqui. Se liga aí que vem 20 anos de licitações públicas em um slide. Tá? É fácil mesmo. O que nós tínhamos? Nós vamos ver isso aqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo, chegando à conclusão de que nós temos essa seta das tendências da contratação pública. Né? Então vamos começar aqui em cima. O que nós tínhamos anteriormente? A lei do 666, que ela fala do modelo tradicional de licitações, que ela pressupunha o controle. Nós, durante muito tempo, compramos lápis preto número 2, utilizando a mesma regra que precisávamos seguir para a construção de uma usina nuclear. Percebem por que ficava difícil? Papel higiênico comprado da mesma forma, ou seja, era uma forma muito trabalhosa, muito restritiva. Depois nós tivemos a 10.520, que fala do pregão. O pregão foi um jeitão novo de fazer licitação, foi uma nova modalidade que tinha eficiência para bens e serviços comuns. Legal, foi uma tendência, grande uso. Todo mundo hoje já faz pregão presencial, já foi uma coisa incorporada. Depois disso nós tivemos a lei complementar 23, que trouxe o empate fixo das compras exclusivas até 80 mil e
a questão dos lotes de 25%, pressupondo desenvolvimento econômico e social. Depois disso, nós tivemos a Lei 12.349 de 2010, que eu tenho certeza absoluta que ninguém conhece. Essa fala de cabeça, tipo assim, eu tenho minha modalidade, essa ninguém sabe. O que ela fez? Ela só mudou o artigo 3º da Lei 8.666, aquele pedacinho que estava em vermelho no começo da apresentação. Fez outras coisinhas também, mas ao mudar aquilo, criou um conjunto de pré-requisitos que me permitem a inclusão da sustentabilidade, a inclusão da margem de preferência, a inclusão da licitação de vários outros tipos de benefícios para garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Olha que chato. Quer dizer então que agora comprar de maneira correta não é mais simplesmente comprar mais barato? Nunca foi, mas agora não é mesmo. Eu preciso comprar, além de tudo, de maneira sustentável. Meu Deus. E como é que eu compro de maneira sustentável? Pego um certificado de sustentabilidade? Compro um selo da Procel? Precisamos discutir se essa sustentabilidade a fundo. Mas aí nós vamos ver sustentabilidade atrelada com desenvolvimento econômico. E sustentabilidade é comprar de empresas locais e comprar também produtos locais. Isso é uma das características da sustentabilidade que envolve a minha pequena empresa. Depois disso, nós tivemos aqui a Lei 12.462, que foi o regime diferenciado de contratações. O regime diferenciado de contratações foi uma solução paliativa. Por quê? Porque nós tínhamos grandes jogos no Brasil, grandes eventos esportivos. Fizeram uma conta de trás para frente, vendo assim, seguindo os ritos tradicionais de licitação, se nós formos construir os estádios da Copa, os processos para as Olimpíadas, eles ficarão prontos? Ficarão, provavelmente lá em 2037. Estou exagerando. Mas ele ficaria pronto com um conjunto muito amarrado. Então, o que aconteceu? Foi criado um regime diferenciado, exclusivo, específico para resolver um problema pontual. Vem, resolve, vai embora. E o que fazia esse regime? Dizia, olha, para as obras dos aeroportos até 350 quilômetros da capital dentro dessa estrutura, para os estádios, para os municípios envolvidos na cidade sede, etc. e tal. E aí o que foi feito pelo governo? Bom, vamos ver se funciona. Funcionou. Mas sabe aquela coisa de se colar, colou? Então aí foi se incluindo um conjunto de itens. Bom, então agora vamos colocar também para a construção dos hospitais e da estrutura de saúde. Pergunta, você conhece algum município por aí que tem um hospital, estrutura de saúde no Brasil? Só o Brasil inteiro. Aí foi agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar também as obras do parque. Aí as obras do parque também podem ser feitas por RDC. Vamos colocar mais um projeto. E isso culminou agora, o que foi aprovado no dia 9, semana passada, um projeto na Câmara que está pegando, ampliou o RDC para as unidades prisionais e está querendo ampliar também para todos os municípios e todos os estados. Olha que divertido, que nem a lei do pregão. Começou com a medida provisória de 2026, que só podia a União. Depois, com a 10.520, todo mundo passou a fazer pregão. Imaginem que agora, ao invés de eu fazer uma licitação normal, eu posso fazer, ou poderei fazer, tudo por RDC. E ninguém sabe nada de RDC. E ninguém sabe nada de como criar um edital de RDC com a aplicação dos 30% de subcontratação de NPR. Mas quem sabe que isso é importante? Quem vai ensinar como montar um projeto básico em termos de referência? As pessoas que estão aqui nesta sala. Que são exatamente a pedra principal que vai fazer a fusão desse lado da ponte, de quem quer comprar com quem quer vender. E se você não for essa pedra, você está no lugar errado, na hora errada, porque na hora que a coisa fizer força, essa pedra vai estourar e a ponte vai cair. Então, ou você se transforma nessa pedra, ou passa a bola. Porque se você não for efetivo nessa sua ação de convencimento de compras governamentais, essa ponte não vai ser construída. E a contratação pública não vai acontecer. Vamos continuar. Bom, depois disso, nós tivemos o RDC, muda, trazendo agilidade para a Copa do Mundo, novo modelo de subcontratação, PAC, obras do SUS, sistema de ensino público, e agora uma perspectiva de ampliação.
Além disso, nós somos muito ousados, nós também temos leis específicas, leis para consórcio público, lei de informática, lei de outras alterações. Pergunta, se eu tiver que aplicar margem de preferência, projeto